Boa noite, irmãos. Nós mais uma vez estamos reunidos aqui para cultuar a Deus e mais uma vez estamos gravando o culto aqui doméstico com o objetivo de ser uma bênção na vida dos irmãos. Comigo está a minha família, André, Daniel e a Kelly. A Kelly não está aparecendo na imagem, mas está aqui também cultuando a Deus conosco. E nós vamos começar cantando o hino 15 do cantor cristão Exultação. Cantemos. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Vamos ter uma palavra em oração antes da leitura bíblica. Oremos. Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nos dá de cultuar o teu nome. Pai, abençoe esta família, abençoe a Kelly, o Daniel, o André, abençoe cada um dos nossos irmãos em Cristo, ó Deus, e que este culto, que esta pregação possa ser uma bênção na vida de todos nós. Em nome de Jesus e para a tua glória oramos. Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1. Nós vamos ler Provérbios, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 19. Nos diz assim a palavra de Deus: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Se disseres, vem conosco a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo, traguemo-los vivos como a sepultura, inteiros como os que descem à cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles,
Desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. Então, de acordo com a leitura bíblica, nesta noite o tema do estudo que nós vamos ter é a cobiça é maligna. Vamos falar um pouco sobre a cobiça. A cobiça, ela é maligna. O verso de número 19 nos diz: são assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. O versículo 13 diz: acharemos toda sorte de bens preciosos. Nós temos aqui o pensamento da pessoa que é cobiçosa. Encheremos toda sorte de bens preciosos. Ainda no versículo 13, encheremos as nossas casas de despojos, ou seja, aquilo que se toma do inimigo. O cobiçoso, ele chega a um ponto de querer tomar o que é do próximo. E o versículo 14 nos diz: lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa, ou seja, teremos todos uma só recompensa a respeito daquilo que nós iremos furtar ou roubar. O tema do estudo é a cobiça é maligna. E a palavra cobiça, o que significa a palavra cobiça? Bom, a palavra cobiça significa desejo veemente de possuir bens materiais ou ter prazeres ilícitos. Isso é cobiça, né? E a palavra maligna ou maligno significa mal, perverso. E, de fato, a cobiça, ela é maligna. A cobiça é do mal. Agora, em primeiro lugar, aqui em nosso estudo, por que o Filho de Deus não deve praticar a cobiça? Você é filho de Deus? Você já recebeu Cristo como Senhor, como Salvador de sua alma? Então, sendo filho de Deus, nos vem esta pergunta: por que o Filho de Deus não deve praticar a cobiça? E aí nós temos algumas respostas. E a primeira resposta é: a palavra de Deus diz para não cobiçarmos nada do próximo. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 20, um texto conhecidíssimo dos irmãos. Êxodo capítulo 20, versículo 17, nós temos aqui a ordem de Deus aos seus filhos. Êxodo 20, versículo 17. Não cobiçarás. Deus é categórico, Deus é direto em dizer: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Por que o Filho de Deus não deve praticar a cobiça? Porque a palavra de Deus diz para não cobiçarmos nada do próximo. É muito claro em Êxodo, capítulo 20, versículo 17. E é um dos 10 mandamentos. A segunda resposta a esta pergunta: por que o Filho de Deus não deve praticar a cobiça, meus queridos? Segundo lugar, porque a palavra de Deus diz que a cobiça, ela afasta o crente da fé. A cobiça, quando praticada pelo crente, ela afasta tal crente
da fé. Qual texto? 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Nos diz assim a palavra de Deus: porque o amor ao dinheiro, a pessoa cobiçosa, a pessoa que pratica a cobiça, ela é também uma amante do dinheiro. Ela pratica também, junto com a cobiça, a avareza. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora veja bem a palavra cobiça. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. A cobiça afasta o crente da fé. A cobiça é pecado. O pecado quebra o relacionamento entre o crente e o seu Deus. E persistindo na prática do pecado, inclusive pecado da cobiça, lhe é atraído também a correção do Senhor. E o versículo ainda diz que nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Todo pecado tem as suas consequências. Não é diferente com o pecado da cobiça. Amém, família? Muito bem. Então, a terceira resposta a esta pergunta. A pergunta: por que o Filho de Deus não deve praticar a cobiça? Terceiro lugar, o salmista orou para que Deus desviasse o seu coração da cobiça. É um princípio muito importante para nós. O salmista orou para que Deus desviasse o seu coração da cobiça. Vamos abrir em Salmo 119. Salmo 119. Nós devemos seguir o mesmo exemplo do salmista. Salmo 119, versículos 36 e 37. Diz assim: inclina o meu coração aos teus testemunhos, e não à cobiça. Veja a oração do servo de Deus, do filho obediente, do crente que deseja agradar ao seu Deus. Ele ora: inclina o meu coração aos teus testemunhos. Inclina o meu coração à tua palavra, Senhor. Em outras palavras, esta era a oração do salmista. E ele diz ainda: e não a cobiça. Ou seja, desvia o meu coração da cobiça. E, ao mesmo tempo, inclina o meu coração para a tua palavra. Versículo 37, ele diz: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, aquilo que é de nenhum préstimo. Vaidade é o mesmo que correr atrás do vento. E vivifica-me no teu caminho. Então, respondendo a esta pergunta, o salmista, ele orou para que Deus desviasse o seu coração da cobiça. Que tal nós, filhos de Deus, também orarmos ao Senhor, para que o Senhor incline o nosso coração para a sua palavra e, ao mesmo tempo, orar para que o Senhor desvie o nosso coração da cobiça. Em quarto lugar, porque o Filho de Deus não deve praticar a cobiça. Por quê? Em quarto lugar, a palavra de Deus diz que a cobiça leva ao adultério. Veja que um abismo vai puxando outro abismo.
a cobiça leva ao adultério. São palavras de Jesus em Mateus capítulo 5. Vamos abrir Mateus capítulo 5, versículo 28. Jesus diz assim, Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo, versículo 27, antes, ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, ou seja, cobiçou uma mulher, ou uma mulher cobiçou um homem, levou essa pessoa para um ato ilícito, sexual ilícito, ainda que na mente cometeu adultério com ela. Eu, porém, vos digo que qualquer que atenta numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Veja como é sério a questão da cobiça. Precisamos, como filhos de Deus, abandonar, se é que nós temos cultivado em nosso coração a cobiça. Se não temos, glória a Deus. Vamos orar como salmista, para que este mal não venha entrar em nosso coração. Ou, se alguém tem feito uso da cobiça, que é maligna, ora a Deus, confessa a Deus e abandone esse mal chamado cobiça. Porque o filho de Deus não deve praticar a cobiça? Porque a palavra de Deus diz que o pastor, o diácono, e isso também aplica a todos os filhos de Deus, não pode ser cobiçoso. Não pode ser cobiçoso. Não somente o pastor, não somente o diácono, mas todos os filhos de Deus não podem serem cobiçosos. Vamos abrir em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3. 1 Timóteo 3, versículo 3. Nos diz assim a palavra de Deus. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso ou cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. É claro que o texto aqui está elencando ou listando as características de um pastor e de um diácono. No entanto, o texto se aplica a qualquer filho de Deus. Então, por que o filho de Deus não deve praticar a cobiça? Porque a palavra de Deus orienta aos pastores, aos diáconos, e isso se estende a todos os filhos de Deus, a não serem cobiçosos. Ainda sobre isso, Paulo escreve a Tito. Em Tito capítulo 1, versículo 7, Paulo diz assim: não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância. Ele ainda diz, porque convém que o bispo, ou seja, o pastor, o diácono, mas também isso deve se estender a todos os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, a todos os filhos de Deus. O texto continua a dizer, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Então nós vimos aí as respostas a esta primeira pergunta. Por que o filho de Deus não deve praticar a cobiça? Primeiro, a palavra de Deus diz para não cobiçarmos nada do próximo.
Segundo, a palavra de Deus diz que a cobiça afasta o crente da fé. Terceiro lugar, o salmista orou para que Deus desviasse do seu coração a cobiça. Nós também devemos fazer esta oração. Em quarto lugar, a palavra de Deus diz que a cobiça leva ao adultério. O homem que cobiça uma mulher, ou uma mulher que cobiça um homem, que não seja o seu cônjuge, comete adultério em sua mente com ela ou com ele. E, em quinto lugar, a palavra de Deus diz que o pastor, ou diácono, ou qualquer filho de Deus não pode ser cobiçoso. E agora, para terminar, por que a cobiça ela é maligna? Por que a cobiça é do mal, é maligna? Em primeiro lugar, porque a cobiça ela vem de um coração que é mau e perverso. A cobiça nasce no coração. E a Bíblia diz que o coração é mau e perverso. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, versículos 21 a 23. Marcos 7, a partir do 21. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, que está muito ligado aí com a cobiça, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contamina o homem. E certamente que a cobiça também é um desses males que procedem do coração do homem. Por que a cobiça é maligna? Porque vem do coração que é mau e perverso. Jeremias 17:9, a palavra de Deus nos diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Em segundo lugar, por que a cobiça é maligna? Porque a cobiça torna-se em idolatria. A pessoa que pratica cobiça, ela passa a ser um idólatra dos bens materiais. Vamos abrir em Efésios, capítulo 5, versículo 5. Efésios 5, versículo 5. Nos diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, agora veja bem, ou avarento, a avareza e a cobiça andam de mãos dadas, andam juntas. Ou impuro ou avarento, o qual é idólatra. A pessoa avarenta, a pessoa cobiçosa que pratica cobiça, ela é idólatra. Ou seja, ela idolatra os bens materiais, aquilo que ela cobiça. Aí o texto continua a dizer que estas pessoas que são fornicadoras, impuros, avarentos, idólatras, não têm herança no reino de Cristo e de Deus. O que é muito sério. Viver na prática da avareza, viver na prática da cobiça, sem nenhum tipo de arrependimento, de abandono, de correção divina, acende aí o sinal de alerta. Será que tal pessoa realmente já nasceu de novo? E por último, por que a cobiça é maligna? Porque a cobiça traz muitos males para o cobiçoso.
A cobiça, ela traz muitos males para o cobiçoso. E aí nós encerramos lendo 1 Timóteo 6, versículo 10. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Nos diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, veja, nesta cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. A cobiça traz muitos males, ou seja, traz muitas dores para o cobiçoso. Só recapitulando, a cobiça é maligna. Por que o Filho de Deus não deve praticar a cobiça? Porque a palavra de Deus diz para não cobiçarmos nada do próximo. Porque a palavra de Deus diz que a cobiça afasta o crente da fé. O salmista orou para que Deus desviasse o seu coração da cobiça. A palavra de Deus diz que a cobiça leva ao adultério. A palavra de Deus deixa claro que a cobiça se torna um hábito viciante. A palavra de Deus diz que o pastor, diácono ou qualquer filho de Deus não devem serem cobiçosos. E por último, por que a cobiça é maligna? Porque vem do coração que é mau e perverso. Porque o cobiçoso torna-se um idólatra. E porque a cobiça traz muitos males, muitas dores para o cobiçoso. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. E que cada um de nós possa colocar em prática esses ensinamentos que nós acabamos de ter. Que Deus abençoe a sua vida. Nós iremos orar por cada um dos nossos irmãos aqui da Igreja Batista Fundamentalista em Cocos. E, ao mesmo tempo, pedimos que os amados irmãos lembrem de nós em oração. Deus os abençoe.